Pessoal, agora a gente vai dar início à nossa aula sobre biossegurança no manejo de animais de laboratório. Essa aí é a primeira aula da terceira unidade. Então, nós já finalizamos a primeira e a segunda e a terceira unidade, já estamos para finalizar as aulas da terceira unidade, certo? Começando com essa aula. Nessa aula a gente vai tratar sobre uma introdução sobre como é esse manejo de animais de laboratório e o que é um biotério, que é onde esses animais crescem e são acondicionados, e as práticas de biossegurança necessárias para o manejo desses animais e para estar dentro desses ambientes de biotério, certo? Então vamos lá. Como vocês podem ver nessa figura, pessoal, os animais de laboratório, eles precisam ser manuseados com muito cuidado e o operador ele precisa estar com equipamentos de segurança individuais que o protejam de possíveis contaminações. Esses animais produzem excrementos, esses animais podem produzir uma série de excreções, ou até mesmo ou a pessoa ter contato com sangue, ou com outros tipos de fluidos que podem ser contaminantes, porque podem conter micro-organismos potencialmente patogênicos. Então, como vocês veem aí nessa figura, essa mulher ela está, além do jaleco que ela está utilizando um jaleco descartável, um avental descartável, com luva, máscara e touca. Então, isso é o ideal para se utilizar quando a gente está dentro de um biotério. E o que é um biotério, pessoal? Um biotério é um lugar onde os animais de laboratório, eles nascem, crescem, são acondicionados até a gente conseguir utilizá-los na pesquisa clínica. Então, a gente não pega animais de qualquer lugar, da rua ou da floresta, não. A gente precisa criar animais apenas para a pesquisa. E existem empresas que são especializadas nisso. Além disso, existem biotérios em universidades públicas que são necessários, pois a pesquisa para o desenvolvimento de novas drogas, para o desenvolvimento de novas formas de diagnóstico, de métodos cirúrgicos, são necessários animais de laboratório para servirem de modelos experimentais. Então, isso é muito importante. Então, vocês estão vendo aí na primeira figura as gaiolas onde esses animais ficam acondicionados. Essas gaiolas, elas possuem uma etiquetagem, né? E essa etiquetagem nos dá todo o, entre aspas, pedigree desse animal. De onde ele veio, quem são os pais, né? Porque tudo isso é importante. Se é macho, se é fêmea, quantos animais tem naquela gaiola. Essa gaiola ela tem um aparato para colocar ração e para colocar o que a gente chama de mamadeira, que é uma garrafa de vidro ou de plástico, onde os animais eles tomam água em abundância, né, quando isso é permitido pela pesquisa. Então, o mais importante saber é que esses animais, por mais que sejam úteis à pesquisa, eles podem passar doença aos seres humanos, que são as zoonoses. Então, é importante que a gente tenha essa noção para que a gente possa realizar as nossas práticas, certo, pessoal? Quando a gente fala de estudos de longa duração, que são aqueles estudos para estudar o desenvolvimento de câncer, avaliação de compostos tóxicos. Então, essa manutenção desses animais por muito tempo em laboratório e o seu contato enquanto operador com esses animais pode ser bastante nocivo, né? Então, se você tem que manter esses animais por 2, 3, 4, 5, 6 meses, você vai estar lidando com uma rotina que proporciona riscos. Aqui vocês estão vendo um momento de trocar a maravilha. Que é a maravilha? É tipo essa serrariazinha que tem no fundo da gaiola, onde os animais eles ficam, enfim, deitados, andando, eles produzem os seus excrementos aí, então tem fezes, tem urina, tem um cheiro de amônia muito forte. Então, isso tem que ser trocado periodicamente, né? Se puder ser trocado a cada 2 dias, maravilhoso. Todo dia, maravilhoso. Então,
Então, imagine todo dia, se você tiver tendo que cuidar de 30 gaiolas, você tendo que trocar 30 gaiolas, lavar essas gaiolas, colocar os animais em uma gaiola, depois acondicioná-los na gaiola que está limpa, trocar essa maravilha. Então, tudo isso é um trabalho que deixa você exposto a determinados riscos, certo? Então, se você precisar também fazer manipulação de alguma droga com esse animal, você pode estar sujeito a intoxicações e a contaminações. Se você tiver contato com diversos tecidos desse animal, até mesmo a mucosa desse animal, se esse animal estiver infectado, se você estiver trabalhando com feridas infectadas, né, tentando descobrir um fitoterápico, por exemplo, pode ser nocivo. Os fluidos desses animais são potencialmente contaminados e essa maravilha ela também é totalmente contaminada. Então, tudo isso requer um cuidado bastante grande de vocês, enquanto pesquisadores. Os animais, pessoal, eles são produzidos, né, em condições ideais e mantidos num ambiente asséptico, controlado, acompanhado, para que a gente não tenha contaminações até que esse animal chegue ao seu laboratório, que a partir daí você vai cuidar para que esse animal mantenha a sanidade ou você vai inocular algum patógeno e vai direcionar a sua pesquisa. Mas não é interessante que esse animal fique doente por outras causas que não aquelas que são necessárias à sua pesquisa. Então, que animais são esses, gente? Podem ser ratos, como vocês já conhecem, porquinho da Índia, cachorro, camundongo. Existem vários tipos de roedores que podem ser utilizados, coelhos e até mesmo primatas não humanos, que são popularmente, né, generalizando, macacos. Então, todos esses eles têm que ser criados e sua genética tem que ser utilizada, tem que ser acompanhada, tem que ser geneticamente seguros para que a gente consiga ter o desenvolvimento de uma pesquisa bem feita. E dependendo do objetivo da pesquisa, do modelo experimental, pode-se utilizar diferentes animais experimentais. Então, a utilização desses animais é muito importante. A utilização desses animais é imprescindível hoje para que a gente consiga desenvolver mecanismos de prevenção e cura. Hoje nós estamos na pandemia e nós precisamos de mais desses animais. Por quê? Porque nós não podemos fazer testes iniciais, pré-clínicos, em organismos humanos, né? A gente precisa desses modelos animais e tenta extrapolar esses resultados que a gente tem para os modelos humanos, certo? Tanto para desenvolvimento de vacinas, como de fármacos, quanto para técnicas inovadoras cirúrgicas, né? Então, o biotério, que é onde eles nascem e crescem, ele tem instalações próprias que eu vou mostrar para você e atendem exigências que são necessárias para cada tipo de animal, dando a esses animais saúde e bem-estar, para que eles possam se reproduzir lá dentro. No biotério a gente tem as matrizes, nós temos os animais que acasalam e que dão origem a outros animais, e toda essa reprodução é monitorada, né? Tudo isso é feito para que os testes feitos em laboratório saiam da melhor forma possível. Então, as instalações, cada instalação do biotério ela tem uma função específica e cada instalação tem os seus equipamentos próprios para que não haja contaminação cruzada, né? E existem equipamentos para cada uma dessas partes. Aqui é a planta baixa, né, de um biotério, só um exemplo, né? O biotério geralmente vai ter as salas de animais, como vocês estão vendo aí, e algumas outras salas que são necessárias, como área de higienização, depósito de materiais, uma parte mais isolada para a administração do biotério, né? Onde a gente tem
laboratório, onde a gente tem espaço para fazer cirurgias, caso a gente precise. A gente tem espaço de quarentena, de almoxarifado, tem os vestiários das pessoas que trabalham naquele lugar. Então, vocês vejam que é um ambiente complexo. Não é só uma sala de animais onde você coloca todos os animais lá dentro e espera que eles vivam bem e saudáveis. Não. Tem que ter uma sistematização. E esse biotério tem que ter isso muito bem respeitado e muito bem organizado, certo? Existem tipos diferentes de biotério. Eu vou trazer aqui para vocês 3 tipos, pessoal. Os biotérios de criação, os de manutenção e o de experimentação. Os biotérios de criação têm como função produzir novos animais, né? São aqueles animais que vão ser utilizados para a pesquisa de alguém. Esses biotérios de criação têm como objetivo final a produção de vários animaizinhos. Então, aqui nós temos uma mãe, por exemplo, uma matriz, né, que ela deu à luz a vários filhotinhos, que são esses rosinhos que estão embaixo dela. Então, esses animais eles vão ser muito bem cuidados, muito bem tratados, para que eles cresçam e possam ser cedidos à pesquisa de alguém, né? É possível controlar nesses biotérios de criação a carga genética do animal, o estado de saúde do animal, manuseá-lo de forma que torne esse animal dócil, porque a gente sabe que esses animais podem se tornar ariscos, e como nós estamos em contato direto com esses animais o tempo todo, pegando no animal, administrando medicamento no animal, tirando sangue do animal, então a gente precisa que esses animais sejam dóceis, né? Empregar uma alimentação correta, ter o um ambiente correto que respeite os ciclos claro e escuro e outros fatores que possam deixar a qualidade de vida desse animal melhor possível e evite o estresse. Então, é nesse biotério de criação que a gente tem o nascimento, a reprodução e a distribuição desses animais. A única função desses biotérios é essa. Mas existem também os biotérios de manutenção. Os biotérios de manutenção podem ajudar na adaptação de animais de cativeiro e também a fornecer órgãos e produtos como sangue para fazer meios de cultura quimicamente definidos, como esse agar aqui, né, que é muito utilizado na microbiologia, agar de infusão de cérebro e coração, que é o BHI, muito conhecido como BHI. Então, esse agar aqui, ele é feito utilizando órgãos, né? Sangue e tudo. Então, nesse sentido, é preciso ter um biotério para ter esses substratos, para fornecer esses substratos. Além de aclimatação dos animais em laboratório, quando o animal é, enfim, resgatado, quando o animal ele estava sendo contrabandeado, alguma coisa. Então, esses biotérios de manutenção acolhem esse animal, aclimatam esse animal e depois colocam ele de volta na natureza. Tem o desenvolvimento de meios de cultura, técnicas cirúrgicas, técnicas de transplante e práticas biomédicas nesses biotérios de manutenção, certo? Além desses 2 tipos, tem o biotério de experimentação. Nesse biotério de experimentação, a gente pode realizar experimentos com esses animais. Então, é aquele biotério que precisa ter um ambiente em que você tem bastante rato para fazer seus experimentos, só que não é nesse local que você vai crescer esses animais. Então, como é que funciona na Universidade Federal do Ceará, por exemplo? A gente tem um biotério central, e esse biotério central é um biotério de criação. Ele distribui os animais para outros biotérios menores em outros campos. No campus do Porangabuçu, a gente tem um biotério menor, dentro do Departamento de Patologia e Medicina Legal. Nesse biotério menor, a gente utiliza todo uma estrutura para manter esses ratos lá dentro enquanto a gente está fazendo
as experimentações, certo? É um biotério de experimentação. Lá não tem como função produzir animais para distribuir para outros lugares. Não. A gente pega do biotério central, leva para esse biotério de experimentação e deixa os bichinhos acondicionados lá. Porque você não pode tirar 30, 40, 50 animais e deixar dentro de um laboratório ou colocar na sua casa ou fazer qualquer outro tipo de manuseio desse animal que não seja dentro de um biotério. Eles precisam ser acondicionados no lugar correto. Então, através desse biotério, é possível padronizar o ambiente em que eles estão, com ciclo claro-escuro, a alimentação dele, o manejo de acordo com o experimento. Então, é lá onde eu deixo um animalzinho para eu poder fazer a administração do meu medicamento todo dia. É lá onde eu deixo o animal para poder fazer os testes com feridas contaminadas ou não, indução de edema, produção de anticorpos, enfim, uma série de situações para testar moléculas, para realizar novos tratamentos, enfim, né? Então, existem esses três tipos de biotério principais, tá, gente? E esse ambiente de trabalho com biotério, ele é nocivo por alguns fatores. Um dos fatores são os odores animais, né? São um pouco agressivos, principalmente o cheiro de amônia. O biotério ele tem muito essa característica, ele tem um cheiro muito forte de amônia, né? E o mais comum contaminante é o amoníaco, né? Pela ação de bactérias sobre esses excrementos e do próprio os produtos do próprio metabolismo animal, né? Então, por isso, nesses biotérios é necessário uma ventilação adequada, é necessário que a gente utilize ou ventilação do ambiente como um todo, ou acoplado a essas gaiolas, um exaustor, né? E que isso seja adequado, né, aos animais que lá estão. Caso haja necessidade, dentro desses biotérios precisa ter uma sala de cirurgia própria e dentro dessas salas de cirurgia pode haver o manuseio de produtos tóxicos, tais como os anestésicos, porque antes de fazer a cirurgia em qualquer animal você precisa utilizar anestésico. E muitos desses anestésicos são voláteis, como éter, e podem causar dor de cabeça, cansaço, irritabilidade. Fora que existem outros reagentes que podem ser utilizados, como peróxidos, que, como vocês bem sabem, causam riscos de explosão. Então, para a gente fazer essas cirurgias, a gente está em contato, além do estresse com o animal, que é estressante, a gente tem contato com produtos químicos que são nocivos. E quando a gente faz cirurgia, a gente passa o dia fazendo cirurgia nesses ratos. Então, é muito complicado para nós e para eles, né? Além disso, a gente tem um risco de infecção de zoonoses. E o que são zoonoses? São doenças que são passadas do animal para nós, com animais tanto infectados artificialmente quanto aparentemente sadios, né? A gente nunca sabe. Então, as infecções com primatas não humanos são as mais perigosas, que são os macacos, chimpanzés, enfim. Por quê? Porque nós temos uma proximidade genética muito grande. Se aquele micro-organismo está habitando, utilizando aquele animal como hospedeiro, muito provavelmente ele também vai conseguir fazer isso com a gente, certo? Por isso a importância de fazer a lavagem de mãos, a higienização de mãos corretamente, antes de entrar no biotério e depois. É importante que antes das salas de contato com esses animais tenham pias, tenham ambientes para a gente higienizar as mãos. Aqui só mostrando algumas zoonoses que as pessoas podem estar sujeitas, zoonoses por bactérias, por E. coli, por a leptospirose, pneumonia, brucelose, né? Então, são vários tipos de bactérias que podem estar em contato com esses animais. Temos também doenças
transmitidas através de vírus, né, como a febre hemorrágica, hepatite A, a própria raiva também, que podem ser utilizadas como vetores, mordedura do animal, o contato com o animal, com excrementos, enfim. Temos também fungos e protozoários, aqui a gente tem fungos, principalmente, né, dermatomicoses, e fungo o histoplasma, que causa histoplasmose, e o coccidioides, que causa a coccidiomicose, né? E temos também protozoários, que causam toxoplasmose, o trypanosoma, o plasmode, leishmania, que é muito comum. Então, tem vetores não só com contato com o animal, mas com outros vetores como insetos, né? E outras doenças. Trouxe só para a gente ilustrar. Então, os acidentes que podem acontecer dentro de um biotério, né, ou pela utilização de animais, estão geralmente associados a traumas físicos ou substâncias químicas associadas a manejo. Então, os ferimentos causados por animais, com arranhão. Então, todo mundo que trabalha com animais já sofreu um arranhão, ou já foi mordido, ou já levou um coice se for um animal de grande porte, né? Cortes causados pelas gaiolas, porque geralmente essas gaiolas têm grades, essas grades podem cortar. Queda causada por pisos escorregadios, ou quando a gente está levando essas gaiolas, às vezes a gente empilha essas gaiolas para levar de um lugar para outro. Torções, ferimentos no olho e na pele, utilizando agentes químicos, principalmente nesses momentos em que a gente está fazendo a limpeza ou fazendo algum tipo de cirurgia, né? Então, tudo isso pode acontecer. Existem as barreiras sanitárias para que as infecções não aconteçam. As barreiras sanitárias físicas estão basicamente relacionadas ao uso de autoclave nesses ambientes que precisam ter, a estufa de esterilização, esterilizar os materiais, a utilização de luz UV e os filtros de ar naquele ambiente. Já as barreiras sanitárias químicas estão associadas a alguns agentes de controle químico, como o álcool etílico, o formaldeído, o fenol, o cloro e o óxido de etileno. Esses produtos químicos, que são de controle microbiano, nós vamos ver com mais detalhes na aula pré-prática, que é a explicação do POP, que eu vou falar um pouquinho para vocês. Certo? Eu vou preparar um material para a gente ter uma fundamentação teórica mais aprofundada antes de ter a prática, certo? Os EPCs que podem estar presentes nesses ambientes são os EPCs clássicos, né? Capela de fluxo laminar, se houver necessidade, equipamentos de socorro, exaustor, caixa de luva, extintor, condicionador de ar, autoclave, enfim, outros tipos de barreiras, né? É importante lembrar, pessoal, que esses ambientes de laboratório com animais, esses biotérios, a gente precisa fazer pouco barulho, não pode utilizar perfume forte, não pode manejar o animal de qualquer forma, tem que ter muito respeito, porque tudo estressa um animal, tudo deixa um animal estressado. Então, a gente tem que fazer o mínimo de barulho possível. Por isso que existem essas barreiras acústicas, térmicas, para que o animal ele se sinta confortável o tempo todo. E os EPIs, o básico que você já conhece: protetor ocular, facial, respirador, máscara, luva e assim sucessivamente. Calçado fechado, calça comprida, tudo aquilo que vocês já sabem que devem ser utilizados no ambiente laboratorial. Existem aspectos éticos relacionados ao uso de animais. Por isso que existem as CEUAs, as comissões éticas no uso de animais, do jeito que existem as
as comissões de éticas de pesquisa, certo? A experimentação animal é uma atividade humana com grande conteúdo ético, porque esses animais eles são utilizados para curar vidas humanas. Então, a gente está, entre aspas, sacrificando esses animais em prol da sociedade. Então, por isso, esses animais eles só podem ser utilizados caso não haja métodos alternativos para a utilização daquela prática. Então, a gente só utiliza animais quando é de fato necessário. E existem já modelos de simulação em sílico por computação que simulam, né, alguns resultados que poderiam evitar a utilização de alguns animais. Então, o princípio ético da relevância exige que se obtenha um ganho maior de conhecimento com um custo menor no número de animais utilizados e com menor sofrimento. Então, se você for realizar um procedimento, você tem que usar o número mínimo possível e o mínimo de dor, de desconforto. Então, se você for precisar induzir a formação de uma ferida, você tem que utilizar anestésico no animal. Você tem que botar o animal para dormir, entre aspas, para poder fazer, para ele não ficar estressado. Então, tudo isso vai depender do que você precisa na sua pesquisa. Mas isso tem que ser levado em consideração, certo? Quais são as regras de biossegurança gerais, gente? Vocês já sabem mais que eu, mas é sempre importante ressaltar. Não manusear a espécie de animal que seja, sem que esteja habilitado, né? Então, você não mexa num animal de laboratório se você não sabe. Aprenda para poder fazer isso. Usar roupas e materiais de contenção de animais, conforme a espécie. Informar imediatamente ao responsável se você for mordido, se você sofreu algum tipo de arranhão ou qualquer trauma físico dentro do biotério. Manter em ordem o biotério, que bagunça não combina com o biotério nem com o laboratório. Jamais fumar, beber ou comer dentro desses espaços. Separar materiais que são defeituosos, que não estão mais funcionando, gaiolas, essas coisas, porque isso atrapalha o processo de trabalho. Não colocar material que prejudique a visibilidade nos carros de transporte de materiais. Manter as mãos sempre limpas e as unhas aparadas, isso é muito importante, não é para ficar de unha grande mexendo com o rato, porque todos os contaminantes vão para baixo da sua unha, né? E materiais de vidro, se quebrar, devem ser recolhidos. Aqui é um exemplo de biotério top na UFMG, né? Onde ocorre a criação dos gatos SPF, que são livres de patógeno total. Então, não é todo biotério que consegue fazer isso. Então, esse aqui é um exemplo clássico de um biotério modelo. Então, aqui você tem desde a secretaria, tá vendo? Aqui embaixo. Aqui a gente tem uma central de higienização, tem a parte laboratorial, tem as salas onde é só crescido esses animais, tem as salas das matrizes, tem o momento em que ele está fazendo a esterilização ó, da maravilha, das gaiolas. Então, esse aqui realmente tem todos os espaços que são necessários à prática e pode aí serem utilizados esses animais para as pesquisas de ponta no Brasil. Então, isso é muito bom saber que existem animais de padrão internacional numa faculdade federal, né? Numa faculdade pública, que a gente tem muito orgulho de que o Brasil ainda consiga, apesar dos pesares, sobreviver a esse sucateamento das universidades públicas, né? Gente, essa foi a minha aula. Eu espero que vocês tenham gostado. Caso vocês tenham alguma dúvida, por favor, entre em contato comigo. Eu desejo a vocês um ótimo estudo, um grande beijo e até a próxima.